Sejam bem-vindos à ESEC TV, uma emissão cultural sobre a cidade de Coimbra, produzida na Escola Superior de Educação. Faça-nos companhia durante a próxima meia hora e fique a par de algumas iniciativas da cidade e da nossa escola. Foi nas Quintas do Conservatório que tivemos a oportunidade de conhecer Jacques Morlembau. Depois de tantas colaborações musicais, entre elas com Tom Jobim, Caetano Veloso ou Ryuichi Sakamoto, o violoncelista e produtor Jacques Morlembau cria em 2014 um projeto seu, o Celo Samba Trio. Foi com o disco Saudade do Futuro, Futuro da Saudade, que se apresentaram em Coimbra para uma noite brilhante de samba e bossa nova, vestidos de jazz. Alô, tá bom? Pra mim tá bom. Ó, baixa um pouquinho a caixa. Aí. Deixa em sensatez. Vem cá. Aí a gente faz depois do ar livre, de repente. Tá. Eu não vou parar não. Eu não tenho muita regra, porque eu sempre me interessei por muitas áreas dentro da música. Eu nunca quis ser só um violoncelista. Mesmo no campo só do violoncelo, eu queria improvisar. Não me contentava em tocar só o que estava escrito. Mas, ao mesmo tempo, eu queria compor também, e o faço. Eu me encantei desde cedo com o trabalho em estúdio. Então, respondendo a sua pergunta finalmente, muitas vezes eu fico bastante tempo sem tocar violoncelo. Eu estou a produzir um disco ou compor uma trilha sonora para um filme ou uma peça de teatro e fico muitas vezes sem tocar. E é curioso, porque há uma mística, né, que os grandes solistas têm que tocar tantas horas por dia. E eu me lembro que quando eu era garoto, quando começava as férias da escola, eu botava o violoncelo dentro do armário, fechava a porta e ia fazer de tudo, jogar bola, ir à praia, e passear, viajar. E só pegava o violoncelo 2, 3 meses depois, sempre tendo a sensação de que eu estava tocando melhor do que anteriormente. Que eu me libertava de muitas coisas, de muitos bloqueios talvez, ou pensamentos inúteis. E quando eu voltava, tinha mais vontade de tocar e achava que tocava melhor, alguma coisa assim. Vou pegar aqui, ó. Vamos fazer esse andamento aqui, ó. Muito boa noite, realmente um privilégio tocar nessa sala, uma acústica realmente inspiradora. E com esse recheio, então, fica bom demais.
nasci numa família de músicos, então já aí é uma charada fácil de se desvendar. Meu pai, como era violinista, fez questão que todos os seus 3 filhos começassem pelo piano, mas um belo dia eu estava andando de carro com meu pai e ouvi uma sonata de Brahms para violoncelo e piano e me deu uma luz. Eu tinha 12 anos, o violoncelo se tornou meu instrumento principal. Eu continuo tocando um pouco de piano, um pouco de violão, me aventuro no contrabaixo, na verdade, é um sonho também de infância. E agora eu realizo esses sonhos com esse violoncelo que eu trouxe para essa excursão, que é um violoncelo feito no Brasil, para mim, lá em Belo Horizonte, que é um instrumento de 5 cordas. Tem uma corda mais grave, uma quinta abaixo do dó grave do violoncelo. Então eu tenho uma extensão muito semelhante à do contrabaixo. Então eu toco 2 instrumentos num só. Já tem 42 anos que eu comecei minha vida profissional, né? Com esse tempo todo de carreira e tendo experiências incríveis, né? Como tocar por 10 anos com Tom Jobim, tocar com Sting, tocar com Cesária Évora, gente de tantos países e gravar tantos discos, participar de tantos discos. E, evidentemente, muitas pessoas cobram, né? E você, e a tua coisa. E eu sempre servindo aos outros, né? Com um enorme prazer, porque não é nada, mas ser convidado pelo Caetano para fazer uma participação especial num show, ou produzir um disco, ou ser convidado pelo Gilberto Gil para fazer a mesma coisa, ser regido pelo Leonard Bernstein, como eu fui, ou tocar junto com o Mstislav Rostropovich. Essas coisas são muito caras para a gente, né? E aí eu posso dizer de peito aberto, olha, eu não fiz porque eu não tive tempo e porque esses convites não mereciam ser recusados, né? Então eu aproveitei bastante disso tudo que a vida me deu e aí chegou no momento, depois de 14 anos tocando com o Caetano, houve um movimento natural dele querer mudar de textura musical. E começou a trabalhar com os amigos do filho dele e com o próprio filho, né, que o produziu a partir da Banda C. E eu me vi próximo dos 50 anos e de repente foi talvez o primeiro hiato na minha vida desses grandes mestres com quem eu venho trabalhando. E aí, bom, eu falei, acho que agora chegou o tempo, né? Vamos lá de novo, então. 1, 2, puxa um pouquinho menos aí. Aqui eu já acho que tá andando de maneira. E pensando, né, no que eu gosto de fazer, de tocar violoncelo, quer dizer, essa é a minha voz. Então achei natural que eu procurasse um caminho. E a opção foi uma inspiração que me veio a partir de um disco do João Gilberto, que ele gravou em 1973, onde ele canta com muita suavidade, acompanhado apenas da viola, como vocês dizem, violão brasileiro, e uma percussão leve. E me encantava como só aqueles 3 elementos me satisfaziam plenamente, não precisava de mais nada. E a influência enorme que eu sofri do Tom Jobim, que é o grande gênio da Bossa Nova, que é um gênero musical com tanto charme, tanta elegância, tanta sensualidade, tanto romantismo. Então pronto, inventei, tirei a voz do João Gilberto, chamei o Lula, que é um grande violonista, para fazer o seu violão. E chamei um percussionista, quando o Cello Samba Trio começou, era uma percussão realmente leve, com a curiosidade de usarmos um catálogo telefônico, onde o baterista, em vez de tocar com as vassourinhas na caixa,
da bateria, ele fazia no catálogo porque reza a lenda que nesse disco do João Gilberto era assim que era feita a percussão. E vamos seguir agora com mais uma composição minha chamada Maraca Tuesday. Foi apelidada, evidentemente, na terça-feira. Eu gosto muito da palavra saudade. Eu sou um artista que acabo trabalhando muito mais no exterior do que no próprio Brasil. No Brasil há também um público que me permite fazer concertos lá, né, e eu ter esse tipo de satisfação. Mas eu tenho muito orgulho também de espalhar pelo mundo essa palavra saudade que é tão nossa. O repertório que eu toco composições minhas atuais e de colegas meus, como Lula Galvão, como Luizão Paiva, e toco meus mestres, né, o Tom Jobim, o Dorival Caymmi, o Jacó do Bandolim. Então é um apanhado amplo, assim. O público tem assim, também a oportunidade de andar pelo tempo da música brasileira, né? E ao mesmo tempo eu demonstro que músicas de diversas épocas convivem em harmonia e uma conversa com a outra de certa maneira. No encarte, há 2 páginas escritas com letras bem pequenininhas para poder caber tudo, onde eu dedico meu disco a todos os músicos com quem eu já toquei. Então você imagina com quantos músicos eu já toquei em 740 e poucos discos e 2.424. Amanhã será meu show número 2424. Depois de 42 anos de profissão, eu descobri que a gente aprende na escola muito bem, mas aprende muito mais na vida. A escola é um período, são 4, 5 anos. A música é muito feita da experiência do momento, entendeu? Da troca. A música é um diálogo. Então, se um fala e o outro escuta, já existe um diálogo, né? E se esse um que fala não é tão egoísta, ele vai acabar parando alguma hora para ouvir o outro, né? Eu, por exemplo, estou me mostrando bastante egoísta nessa entrevista. Depois vocês editam, cortam tudo.
Da música para o teatro, de homem para mulher. Mísia apresentou em Coimbra Joséphine, um espetáculo que significa para a artista um duplo salto mortal entre géneros. A partir de Carta de Casablanca, de António Tabucchi, Joséphine foi apresentado no Teatro Académico de Gil Vicente. Mãe, aperta-me com força, mãe. E tu apertavas com força. Enquanto revelávamos, te tinhas transformado na mãe, tal como eu a conheci. Sentia o teu perfume, beijava os teus cabelos e tudo se confundia. A erva, os cabelos, o céu. E naquele momento de êxtase, a voz de barítono do tio Alfredo dizia: "Entonces, niño, los platinados están prontos?" Carta desde Casablanca é um texto escrito por António Tabucchi e que faz parte de um livro que se chama O Jogo do Reverso. Para quem não saiba, e com certeza há muitas pessoas que não sabem, Casablanca era a cidade onde se podia fazer uma operação de mudança de sexo por volta dos anos 70 ou assim, não havia muitos outros sítios onde se pudesse ir. E esta é uma carta que Ettore, a personagem, que é Ettore e depois mais tarde Joséphine, escreve à sua irmã, depois de muitos anos sem terem estado em contacto, para lhe explicar como é que foi a sua vida, para relembrar a infância de ambos e para lhe dizer que vai fazer esta operação. Portanto, é uma carta de saudades da irmã e ao mesmo tempo não é reconciliação, mas de união. E é uma história humana muito interessante e é um tema muito interessante. Esta experiência, que não é a primeira experiência em teatro, portanto, estreou-se em Buenos Aires em agosto de 2016, esteve 10 noites em representação e depois, mais tarde, foi nomeado um dos melhores espetáculos estrangeiros da cidade de Buenos Aires. Portanto, teve um bom acolhimento do público e, para mim, foi uma grande satisfação artística e pessoal, porque representa, de facto, um duplo salto mortal. Um salto mortal, um risco de passar da música, da minha zona de conforto, dos concertos e dos discos, para o teatro. Passava horas a maquilhar-se, sem esquecer o mínimo detalhe. A base, as longas pestanas postiças, nos lábios o batom cintilante, como se usava na sua época, e as unhas muito compridas, fatais. E também é um salto quase triplo aqui, porque é eu que sou mulher vou interpretar um homem que quer ser mulher. E essa é também uma densidade da personagem que é interessante. Neste texto, por exemplo, por acaso há 3 temas cantados, mas são cantados em voz masculina, portanto num registro muito grave, vocal, e com os gestos todos de alguém que é um homem que quer ser uma mulher, portanto não é a Mísia que está a cantar, longe daí. Eu sempre fui uma voz personagem, nunca fui uma voz performativa. Eu não canto fado ou outra coisa qualquer para cantar bem. Longe de mim a intenção de cantar bem. Eu gosto muito que a vida entre nas coisas que eu faço.
E então, às vezes, começo uma frase a cantar e sei que poderia talvez corrigi-lo, assim, mas sai assim a voz um bocado arranhada, eu acho aquela parte a mais linda de todas. Portanto, eu sempre deixei entrar a vida naquilo que eu faço, portanto, eu não sou uma voz... eu canto para falar da vida e faço isto também para falar da vida, portanto, no fundo, é tudo a mesma coisa. Esta relação com o mundo do cabaré e da atuação, para mim, é normal, não é? Eu, durante muito tempo, quando comecei a cantar fado, até amputava tudo isso em mim para não interferir com a fadista e assim. Agora não amputo absolutamente nada. Depois dos 50 anos, só vou somando, não subtraio absolutamente nada. Às vezes, através da encenação e da interpretação, dizem-se as nossas verdades mais profundas. E é isso, ou a máscara, não é? A persona, é tudo isso que a mim me interessa. Assim terminamos esta edição, mas fica marcado o encontro já no próximo programa. Até lá podem acompanhar o nosso trabalho através dos nossos canais e redes sociais. Obrigado pela vossa companhia.